Começou. Então, boa tarde, boa noite, né? Já está boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma atividade da Semana Emília Ferreiro, promovida pela Rede Latino-Americana de Alfabetização. Eu me chamo Juliane Russo, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, meio lisos, na altura do ombro. Eu estou usando uma camisa de listras brancas e vermelhas, e atrás de mim tem uma estante de livros. Eu sou mestre em escritura e alfabetização pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, pedagoga e especialista em alfabetização. Sou membro da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização e faço parte da comissão organizadora dessa semana tão especial. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês e ser anfitriã desse encontro de hoje à noite. A Semana Emília Ferreiro, para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é o 15º, tá aqui 14º, né? Mas o 15º está acontecendo simultaneamente. Ela é uma semana que foi pensada como parte de uma grande celebração da obra e do legado dessa autora que é fundamental para todos nós, né? Uma oportunidade para a gente pensar nas conquistas, fazer frente aos retrocessos e seguir produzindo e compartilhando conhecimento aí no campo da alfabetização. A semana segue até o dia 8 de maio, até amanhã, com 22 ações formativas, né? A gente está desde ali do dia 5, todas gratuitas, abertas e online. Para quem não se inscreveu, ainda dá tempo, né, de se inscrever nos próximos encontros, nos encontros de amanhã, e garantir a participação. Basta acessar o site da semana, que já eu vou colocar aqui, e aí acessar os links que ficam abertos para inscrição até o momento em que a mesa começa. Na hora que a mesa começa, aí não dá para se inscrever mais. Antes de iniciar esse momento, eu queria chamar aqui a Giovana Zen, que é presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, para dar boas-vindas em nome da rede. Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, resistindo bravamente, algumas acompanhando a gente desde segunda-feira, isso é muito bom, né? Eu quero agradecer a Elaine Vidal e a Thais Araújo, né? Elaine, que é também agora, né, nossa mais recente integrante, membro da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização, e a gente tem a honra, né, de ter Elaine no nosso grupo. Thais eu não conheço, mas muito prazer e obrigada por estar aqui. Acho que vocês vão falar, não tenho certeza que vocês vão falar de algo que, para mim, é muito caro também, que são os projetos que a gente pode desenvolver na universidade, colocar as discussões sobre alfabetização em foco, né? Na Universidade Federal da Bahia, que é onde eu atuo, eu também coordeno o PIBID, então temos isso em comum, quem sabe a gente possa dialogar e pensar coisas juntas, já ensaiamos algumas, né, Elaine? Mas a Semana Emília Ferreira não deixou a gente avançar, então, né, quero parabenizar pela iniciativa, dizer que é uma honra imensa ter vocês duas representando a USP na Semana Emília Ferreira, né? Isso faz com que o nosso evento seja ainda mais robusto, ainda mais forte, né? Representativo, e é isso mesmo que a gente deseja, né? Esse diálogo com as universidades, com as redes municipais, com as organizações da sociedade civil, enfim, todo mundo junto, discutindo a mesma coisa, né? Porque temos esse interesse em comum e precisamos estar juntos fazendo essa discussão. Então, quero agradecer e desejar um bom trabalho para todas nós. Obrigada, Giovana. E aí, antes de apresentar a nossa atividade de hoje, eu quero deixar alguns avisos importantes. O primeiro deles é que todas as atividades, elas emitem um certificado, mas para receber o certificado é necessário estar inscrito individualmente em cada uma das ações.
Então, é necessário estar inscrito, ter se inscrito lá pelo link do Simpla, nessa ação, e também assinar a lista de presença que vai ser disponibilizada, né, daqui a pouquinho no chat. Eu vou fixá-la e vou ficar lembrando vocês ao longo do encontro, que vocês assinem a lista. Os certificados, eles serão enviados via e-mail até o final desse mês de maio. Então, fiquem tranquilos, se vocês não receberem imediatamente, a gente tem aí um processo, né, para poder fazer a certificação. Se quem não se inscreveu, ainda dá tempo, como eu já falei. Quero propor também que vocês nos ajudem a estender essa comemoração pelas redes sociais, né? Já tem acontecido uma festa muito interessante, muito divertida lá pelo Instagram da rede, né? E aí eu sugiro que vocês printem a tela durante o encontro, tirem fotos, façam pequenos vídeos e compartilhem nas suas redes sociais e marquem a Rede Latino-Americana de Alfabetização, podem marcar a FEUSP também, que está aqui participando desse encontro. Então, já eu coloco aqui os links para vocês. Bom, a atividade que a gente vai realizar agora foi organizada por 2 professoras da Faculdade de Educação da USP, e para mim isso, como a Giovana estava falando, para mim também é muito especial por uma outra razão, que eu fui aluna da FEUSP, né, minha segunda graduação, fiz pedagogia na FEUSP, e é uma honra e uma alegria imensa ver a minha universidade representada em um evento que celebra a alfabetização, e mais ainda, que celebra a nossa professora Emília Ferreira. A mesa se chama Situações Didáticas Fundamentais na Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos, e contará com a participação das professoras Elaine Vidal e Thaís Araújo, a quem a gente agradece imensamente a presença de vocês e as contribuições que vocês vão trazer nesse encontro. A professora Elaine Vidal, ela é professora na área de linguagem da Faculdade de Educação da USP, a FEUSP, na graduação e na pós-graduação, com atuação prioritária em disciplinas relacionadas à alfabetização. É graduada em Letras e Pedagogia, mestra e doutora na área de Psicologia, Linguagem e Educação pela FEUSP, é autora de pesquisas e livros relacionados à perspectiva construtivista psicogenética de alfabetização. A Elaine possui experiência como professora e gestora em todos os níveis e segmentos da educação básica e é membro da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização. A Thaís Araújo, ela é professora da área de Filosofia da Educação, da Faculdade de Educação da USP. Sua pesquisa se relaciona ao campo da educação como formação, tendo como principal objeto de reflexão e interlocução a relação entre o conhecimento e a emancipação do pensamento do filósofo francês Jacques Rancière. Entre 2018 e 2022, foi professora da Rede Municipal de São Paulo, atuando principalmente no CIEJA Perus, com ensino de História. A sua formação inicial em alfabetização de jovens, adultos e idosos. Sejam bem-vindas. Um excelente encontro para todas nós. Muito obrigada, Julie. Obrigada, Giovana. Obrigada a todos e todas que estão aqui. É uma alegria para a gente fazer parte, né, da Semana Emília Ferreira. Eu, pessoalmente, falo que já me emocionei em vários momentos dessa semana. Então, a gente tinha que estar aqui e optamos por fazer uma atividade, contar um relato de prática. E, inclusive, vamos ter alguns alunos que vão participar aí. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou com uma blusa azul, estou no meu escritório, então tenho uma estante de livros atrás, uma estante onde, por sinal, eu tenho um quadro da professora Emília Ferreira, pintado por uma aluna, e que me acompanha sempre aí em todas as atividades, né? E um do Paulo Freire também. Então, a gente vai começar, nós optamos por fazer um relato do PIBID, que a gente tem desenvolvido lá na Faculdade de Educação,
E o nosso núcleo de iniciação à docência, ele é voltado à educação de jovens e adultos, mas ele começou esse ano. Então, o que nós vamos compartilhar são experiências ainda muito iniciais, algumas percepções que nós temos, enfim, achamos que seria uma oportunidade para estabelecer um diálogo aí, tá bom? Eu vou compartilhar os nossos slides e a Thaís vai começar para vocês entenderem. Nós organizamos a nossa fala. A Thaís abre falando um pouco sobre a EJA no Brasil. Talvez nós tenhamos, muito possivelmente, um dos professores da EJA que atua conosco e que gostaria de participar. Ele vai falar um pouco do trabalho dele. Depois eu entro para falar das situações didáticas fundamentais, como é que a gente tem articulado isso junto aos nossos estudantes de graduação, que são residentes no PIBID, e aí nós convidamos todos os que participam do PIBID, que quisessem compartilhar um pouco da sua experiência, e alguns aceitaram o convite. Então a gente encerra com alguns alunos aí contando como é que tem sido esse trabalho, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Está aparecendo para vocês? Tudo certo? Sim. Então, tá bom. Vendo. Então, eu passo a palavra aí para a Thaís. Vamos lá, Thaís. Boa noite, pessoal. Agradeço muito a presença de todos aqui conosco para discutir esse assunto extremamente importante e relevante. Eu vou, então, começar minha fala, que vai ser bastante breve, só situando um pouco todo mundo a respeito de algumas concepções básicas que nós temos sobre o que é a EJA aqui no Brasil. Então, começamos aqui com uma definição, essa definição que está em 2 documentos importantes no contexto da organização da EJA no Brasil. São eles a Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases de 96. E nesses documentos, nós temos a definição da EJA como a escolarização de pessoas que não conseguiram concluir os estudos na idade apropriada. Esse momento da Constituição, depois da LDB, ele é bastante importante na história da EJA, porque nós temos uma mudança bem relevante em relação à concepção do que significa e quem deve realizar a escolarização das pessoas que não conseguiram fazer quando estavam em idade escolar. Essa concepção sobre a EJA, ela vai mudar com esses documentos, primeiro, porque a EJA vai passar a fazer parte, vai ser integrante da educação básica, ou seja, passa a ser considerada uma obrigação do Estado brasileiro. Então, esse fator, altera a concepção que nós temos sobre essa etapa da escolarização, porque ela deixa de ser uma medida assistencial ou de benfeitoria, realizada por grupos voluntários, pela igreja, por particulares, por conta própria, né? Ela deixa de ser isso para se tornar um direito subjetivo, que significa um direito individual garantido pela lei. E ser um direito subjetivo, ou um direito individual garantido pela lei, significa que a EJA passa a fazer parte, como a educação de forma geral, da noção de direito humano. Então, a educação para todos os setores, ela é considerada um direito humano desde a Declaração Universal
do pós-guerra de 1948. Quando nos nossos documentos nacionais aqui no Brasil, ela é incorporada à educação básica, né, logo ela passa a ser também, além de direito subjetivo de cada um, garantido pela lei, passa a ser também um direito humano. O que coloca o estudante da EJA na posição de um sujeito de direitos. Então, deixando de ser algo da alçada dos particulares, feito de forma aleatória, espontânea, sem ter uma sistematização, a EJA passa a ser um direito subjetivo, público, constitucionalizado, né? Ela consta lá na Constituição de 88, e positivado. O que significa isso? Que qualquer pessoa que seja regida pela nossa Constituição possui esse direito, e que em qualquer momento esse direito deve ser efetivado. Havendo alguém no Brasil que não foi escolarizado na idade apropriada e que quer voltar a estudar, tem que ter uma escola para receber essa pessoa. O direito construído dessa maneira, caracterizado como um direito subjetivo, público, constitucionalizado, positivado, ele deve ser automático e imediato, né, a sua efetivação. Então, o atendimento para quem quer voltar à escola deve ser imediato. Aqui eu trago um trecho de um dos documentos mais importantes de organização da EJA, que é o parecer número 11, publicado nos anos 2000, em que se diz justamente que o titular de um direito público subjetivo tem asseguradas a defesa, a proteção e a efetivação imediata desse direito quando ele é negado. O estudante da EJA, como sujeito de direitos, ele é uma pessoa, um sujeito que já teve uma vez o seu direito à educação tirado de si, não garantido, violado. Então, de partida, nós já temos no público da EJA pessoas que foram expoliadas de um direito básico, fundamental, positivo, subjetivo, que é o da educação, né, tal como os documentos atestam, que é o direito à escola. Por isso que entendemos que atuar nessa área, nesse segmento, significa um comprometimento obrigatório com a defesa dos direitos humanos, porque todo cuidado é pouco e deve ser tomado para que essas pessoas não venham novamente a ter o seu direito perdido, negligenciado. Então, nessa concepção da EJA como um direito, a gente vê, né, se explicita a existência de uma dívida histórica com uma grande parcela da população. E se nós temos essa dívida histórica, precisamos repará-la. Então, a EJA pode ser entendida também dentro de um quadro de políticas de ação afirmativa, já que essas pessoas não puderam se formar na dita idade apropriada. E não porque elas foram incapazes, não por incapacidade individual, mas pela existência de uma estrutura social e econômica que produz desigualdades e que acaba tirando essas pessoas da escola. Pela ausência do Estado, que não garantiu o direito à escola, pelo fato desse direito ter sido negado no passado a essas pessoas, é que precisamos de políticas chamadas afirmativas, não é? Que contornem essa situação, que reparem esse direito violado. O que significa, então, que para fazer valer esse direito, a gente precisa, o Estado precisa oferecer a modalidade, e não só oferecer, mas criar condições de permanência, né? Criar condições para que esses estudantes consigam terminar a sua escolaridade.
Sobre esse segundo aspecto, inclusive, né, da garantia da efetivação do direito da permanência, algo que, inclusive, está presente no parecer número 11 também, e nessa ideia de que o direito tem que ser imediatamente cumprido caso haja uma pessoa que não foi à escola. Sobre a permanência, há um aspecto que a gente tem trabalhado com as nossas estudantes do PIBID, e que elas próprias estão vendo nas escolas em que elas estão atuando, que é a relação com os seus e as suas professoras, né? A relação dos estudantes da EJA com as professoras. E a criação de vínculo é um dos principais aspectos, não o único, claro, né? A gente precisa de também fatores estruturais para manter o estudante, mas certamente a criação de vínculo é um dos principais aspectos para que esse estudante permaneça, né, no espaço escolar. E tendo em vista justamente esse fator que a gente encontra no cotidiano das situações escolares, é que a gente fez a escolha pelas escolas, que nós chamamos de CIEJAs aqui em São Paulo, que estão integrando esse projeto conosco. Bom, só para a gente explicar, né, caso tenha alguém que não conheça o projeto que eu e a professora Elaine estamos conduzindo. Nós fazemos parte desse projeto institucional, que é o PIBID, né, então ele se chama Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Ele faz parte da Política Nacional de Formação de Professores do MEC, e ele tem como objetivo, finalidade, justamente fomentar e estimular a iniciação à docência de nossos estudantes que vão ser professores, né? No nosso caso, estudantes de pedagogia. Então, o interesse do PIBID é justamente em melhorar a formação, aprimorar essa formação, levando o estudante para a prática, para o cotidiano escolar. Então, o PIBID é esse programa do MEC, e nós aderimos a esse programa enquanto faculdade, né, a FEUSP aderiu a esse programa no contexto do desenvolvimento do PIBID na Universidade de São Paulo, né, na USP. Outras unidades também têm projetos, unidades que têm estudantes de licenciatura, né, outras unidades também têm projetos no PIBID, e nós entramos com o nosso projeto mais específico ligado à alfabetização. Na FEUSP nós temos 2 subprojetos, né? Então o nome projeto é o projeto USP, dentro do projeto USP tem os subprojetos, na FEUSP nós temos 2. Um deles chamado de subprojeto Pedagogia, que tem núcleos que desenvolvem ações relacionadas à gestão e à educação especial, e o outro subprojeto, onde nós estamos, junto com mais 2 núcleos, que desenvolvem ações de alfabetização. Os outros núcleos são o de práticas de alfabetização inicial, que desenvolve a docência, a iniciação à docência na escola de aplicação, na FEUSP, e ainda um de práticas de leitura, que está numa escola municipal da Zona Norte aqui de São Paulo. E nós, que somos esse grupo que atua na educação de jovens e adultos. Bom, e aí, como eu dizia, né, sobre a criação de vínculos, sobre como é importante os estudantes, as nossas estudantes perceberem isso acontecendo na prática, e como isso faz parte das concepções que nós temos de EJA hoje em dia, né, nós escolhemos essas 3 instituições, que são o CIEJA Aluna Jéssica Herculano, que fica no Butantã, o CIEJA Paulo Vanzolini, que fica no centro de São Paulo, no Cambuci, e o CIEJA Perus 1, que fica na zona norte aqui da cidade. Os CIEJAs, eles são um centro de educação voltado para a EJA, então só oferece EJA, né, é uma escola em que só tem EJA,
e que é vinculada à rede municipal aqui de São Paulo, né? Então, eles têm trabalhos interessantes, porque eles podem desenvolver práticas escolares de alfabetização, mas também até o final do Fundamental 2, diferenciadas, né? Justamente pensadas para atender, em específico, esse público que nós trouxemos aqui para vocês, né, a partir das definições apresentadas. Como eu dizia, então, do acolhimento, né, eu gostaria de ler rapidamente um trecho escrito pelo pesquisador, um pesquisador da EJA, o Roberto Catelli Júnior, sobre o trabalho que acontece em um desses CIEJAs que são nossos parceiros, o CIEJA Paulo Vanzolini. Então, o Catelli fala assim, né, no Centro Integral de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA Paulo Vanzolini, escola dedicada integralmente à modalidade, localizada na região central de São Paulo, as gestoras definem que faz parte do seu projeto político-pedagógico acolher e cuidar da chegada, da matrícula, do currículo construído, dos espaços cuidadosamente limpos e encerados. Inclusive, o espaço dos CIEJAs é algo que as nossas alunas da residência trazem muito para nós, como um espaço interessante, diferente, que elas notam que já no espaço tem essa intenção justamente de fazer com que esse aluno que está chegando na escola muitas vezes cansado, vindo do trabalho, que ele se sinta bem, né? Então, os espaços cuidadosamente limpos e encerados, das atividades pedagógicas, das questões fragilizadas de saúde e higiene, da solidão, dos medos, das situações propostas em cada momento, né? Então, nós achamos interessante trazer esse trecho do Catelli, porque ele cita justamente uma das escolas com quem nós estamos tendo bastante prazer de realizar esse trabalho do PIBID. E aí nós gostaríamos até de abrir a fala para o professor Werton Varjão, se ele estiver aí conosco, para ele falar um pouco sobre a experiência do CIEJA Cambuci. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Bom, sou o professor Varjão, aqui do CIEJA, Paulo Emílio Vanzolini, Cambuci. Bom, vou iniciar falando um pouco do nosso público, dos estudantes. Nesse último censo que nós realizamos no início do ano, a gente percebe, né, uma população de estudantes bem vulneráveis, participantes de programas sociais, né, em sua grande maioria, nos vários programas. Temos um coletivo de estudantes trans, também bem grande, segundo dados, maior do Brasil. E falar um pouquinho enquanto professor alfabetizador, né? Vou, numa proposta aí construtivista, né, citar a doutora Thelma, das nossas atividades que a gente propõe aqui trazer bem próximo à questão social desses estudantes. Nós temos alguns projetos realizados, até hoje é o projeto Lejar, que é um projeto que a gente traz vários textos, diversifica, né, esses textos nas atividades, a gente propõe diálogos, atividades escritas, algumas dramatizações, e vou citar aqui um pouco a doutora, eu acredito que vai junto com a nossa proposta aqui. Que as didáticas, né, elas vão dialogar com os conhecimentos que os estudantes, eles e elas, possuem e que façam parte entre eles, para que precisa ser ensinado, garantido o direito de aprender. Então, as aulas, a gente prioriza o dinamismo dessas aulas, né, não apenas uma mão única do professor, aquele que detém o conhecimento, mas a gente, assim, tenta compartilhar com o que eles já trazem, né? Porque a grande maioria desses estudantes tem um repertório imenso, tem históricos, claro, com muita vulnerabilidade, e a gente tenta trazer nos nossos textos, na nossa didática, tá? E os diálogos são estabelecidos com esses estudantes, para eles participar, que eles sugiram também, que eles tragam, né? Tem a sugestão de autores, para a gente buscar e realizar as atividades, né, numa perspectiva assim, do método global. Né? Foi claro? Alguma dúvida?
Não, foi ótimo, Varjão. A gente fez questão de trazer o Ayrton e a gente agradece, inclusive, ele quis participar, porque ele é um dos professores supervisores, né? Então, ele acompanha os nossos alunos residentes lá na escola e vocês vão ver depois na fala dos alunos o quanto eles têm a oportunidade de aprender aí com ele. Obrigada, Ayrton, por todo o trabalho e obrigada pela disponibilidade em contribuir aqui com a nossa fala, viu? Eu que agradeço a oportunidade e desculpa ter que sair, que eu assim, estou em atividades, né? Eu pedi, Imagina. acho que penso que era importante, né? Eu conseguir realizar essa fala e até participar, né, desse grande evento. Parabéns aí a todos os envolvidos e até a próxima. Felicidades. Até, muito obrigada, Ayrton. Então, eu vou continuar trazendo a perspectiva que a gente vem trabalhando com os alunos, né? Quando nós começamos com o PIBID esse ano, Thaís e eu nos reunimos, Thaís com uma grande experiência na EJA, nas políticas públicas de educação, no diálogo com essa modalidade de ensino, e eu vindo da área da alfabetização, e trabalhando na perspectiva construtivista psicogenética de alfabetização. Então, nós tivemos um grande desafio, porque fizemos a seleção dos estudantes, temos um grupo aí de 24 estudantes que estão conosco no PIBID, mas muitos deles que ainda nem cursaram disciplinas relacionadas à alfabetização na graduação. Né? E isso, evidentemente, não era um impeditivo, nós recebemos, mas então a gente tem vivido um momento em que nós realizamos ações formativas com esses estudantes, indicamos leituras, fazemos reuniões que são momentos de formação, e eles têm o momento da residência pedagógica. Então, nós temos trabalhado muito com uma perspectiva de tematização da prática. Esses estudantes têm tido a oportunidade de planejar ações que eles realizam lá na EJA, então eles nos enviam esse planejamento, nós dialogamos, fazemos ajustes, aí eles vão para a sala de aula, realizam a atividade com os alunos e retornam, né, com o registro e com reflexões sobre como tem sido. Então, nós temos estudantes com diferentes níveis de apropriação dos princípios da alfabetização construtivista, né, alguns que já dominam mais, outros que estão iniciando, mas todos têm trabalhado muito nessa articulação da teoria e da prática. E nessa conversa, a gente tem trabalhado com as situações didáticas fundamentais, que nós temos aí numerosos estudos, né, dentro da alfabetização, nessa perspectiva, e que vai trabalhar. Então, nós temos conversado com os estudantes o quanto a alfabetização na EJA, ela por si só é motivadora de muitas matrículas. Eles nos relatam o quanto nas escolas eles se deparam com jovens, adultos e idosos que optaram por cursar a EJA para se alfabetizar. Então, um número grande aí de estudantes que chegam à vida adulta numa condição de analfabetismo ou de analfabetismo funcional e buscam a EJA como modo de se apropriar das culturas do escrito, culturas essas em que eles já transitam, né? E aí a gente tem procurado trabalhar e valorizar essa vivência dos estudantes. Os nossos residentes também relatam o quanto a alfabetização na EJA, ela é concebida pelos estudantes da EJA a partir das representações de escola que eles têm.
Então, nós temos uma maioria de estudantes aí na EJA, e isso tem estudos que indicam, que hoje em dia é maior o número de estudantes da EJA que tiveram alguma escolaridade e interromperam em momentos diferentes do que aqueles que nunca tiveram acesso à escola. Esses são a minoria. Então, a maioria já teve a oportunidade de estar na escola, de vivenciar, e mesmo entre aqueles que não tiveram essa chance, eles têm uma representação de escola que está nesse imaginário, e que é uma representação que, quando se refere à alfabetização, está muito relacionada àquela perspectiva mais tradicional. Então, eles vão para a EJA esperando encontrar uma cartilha, esperando encontrar uma professora que dê cópia, que dê ditado, né? E aí, os próprios supervisores que trabalham conosco, que são os professores da EJA, como o professor Werton, temos aqui também a professora Ana Paula, que é a nossa supervisora, e está aí assistindo. Os nossos próprios professores, eles relatam o quanto é um desafio, primeiro de tudo, quebrar essa representação que os estudantes chegam, né, de uma escola, uma alfabetização mecânica que vai acontecer por meio de cópia, por meio de memorização. Eles, de fato, acreditam que eles só vão aprender no momento que estiverem fazendo isso. Então, o primeiro desafio é a gente explicitar para esses sujeitos a perspectiva com as que a gente trabalha. Então, nós partimos, claro, da psicogênese da língua escrita, e aí trabalhamos com os estudantes os níveis conceituais de escrita que são trazidos pela Emília Ferreiro, e eles constatam o quanto os adultos apresentam os mesmos níveis conceituais no seu processo de alfabetização. Só que há uma diferença. A Emília sempre dizia, né, que é preciso que a gente entenda o pensamento do sujeito, né, que ele, de alguma forma, que a gente leve esse sujeito a explicitar o modo como ele está pensando sobre a leitura e a escrita, para a gente poder identificar como é que está esse percurso desse sujeito. Mas, na EJA, esse é mais um desafio, porque a gente tem a questão social de sujeitos que passam uma vida sendo discriminados por não saberem ler e escrever. Então, para eles, mostrar uma escrita ou uma leitura que ainda não são convencionais é fator de grande resistência. Então, um primeiro movimento que a gente vem fazendo com os nossos alunos no PIBID é justamente, como a Thaís falou, da questão da construção do vínculo, porque a partir do momento que você cria um vínculo pessoal, humano, com aquele sujeito, você gera a confiança necessária para que ele mostre para você uma leitura ou uma escrita que ainda não são convencionais e que muitas vezes ele passou a vida escondendo, né? Então, essa vergonha é um fator com que nós temos nos deparado. E aí, nós temos trabalhado, então, com as situações didáticas fundamentais, que nós temos muitas das autoras que, inclusive, estão fazendo parte aqui da Semana Emília Ferreiro, né? A Mirta Castedo, a Adélia Lerner, enfim, todo um grupo de autoras relacionadas à perspectiva construtivista psicogenética de alfabetização e que vem trazer para nós que existem situações didáticas que são fundamentais nesse processo de alfabetização. Duas situações relacionadas à leitura, então a leitura quando é feita por meio do professor, mas que
é leitura, a partir do momento em que todos que compartilham aquela leitura estão atribuindo sentido ao texto. A leitura feita pelo estudante, mesmo quando ele ainda não sabe ler convencionalmente, e aí ele vai usar como estratégia de leitura uma conciliação entre aquilo que ele conhece, tanto sobre o sistema de escrita alfabético, quanto sobre o gênero textual, o portador, enfim, a circulação social daquele texto, com as próprias pistas que o texto traz, né? Sejam as pistas relacionadas ao contexto de produção, sejam aquelas pistas trazidas, enfim, por uma letra que se conhece, a relação entre uma palavra e outra conhecida, enfim. A escrita por meio do professor, que é aquela situação quando os estudantes vão ditar o texto e toda a elaboração textual é por conta deles, e o papel do professor é atuar como um escriba, vai fazer intervenções nos momentos adequados, mas prioritariamente vai atuar como escriba, e a escrita pelo estudante, que é quando esse estudante é convidado a fazer uma escrita por si mesmo, né? Não necessariamente sozinho, aliás, a gente vê que é melhor quando eles têm a oportunidade de dialogar, porque a gente está partindo de uma concepção de aprendizagem por interação, mas o estudante vai escrever dentro do momento conceitual que ele está nesse processo de construção da escrita. E aí, nós trouxemos as 4 situações didáticas fundamentais para os nossos estudantes do PIBID. Estudamos um pouco o que seria cada uma delas. Aliás, eu quero falar para a Juliane, que está como nossa anfitriã, que um material que ela produziu junto com a Isis, né, sobre as situações fundamentais, tem sido uma bibliografia muito constante com esse grupo. E aí eles têm trabalhado com isso e têm proposto situações na escola baseadas nas situações didáticas fundamentais. É importante dizer para vocês que, como eu falei, os nossos estudantes, eles estão na graduação, eles são permeados ainda pelas concepções que eles trouxeram, né, a vida toda, pelas representações que eles também têm de alfabetização, e nós temos feito um movimento de transformar essas concepções. E as experiências que eles vão apresentar são experiências ainda muito iniciais do PIBID. Então, elas ainda trazem marcas de outras representações, características do contexto das escolas, que às vezes não é exatamente como a gente pensa, né, uma situação didática fundamental. E aí, para explicar um pouco algumas coisas, alguns princípios que nós temos tentado preservar e características que nós temos encontrado. Nas situações de leitura por meio do professor, a gente tem feito um trabalho intenso de buscar textos que dialoguem com a realidade desses estudantes e, ao mesmo tempo, que abram perspectivas para novos horizontes. Então, nós vamos ter uma dupla de estudantes aqui que vai relatar, por exemplo, a leitura de um infográfico falando sobre trabalhos análogos à escravidão, que era algo muito presente ali na turma, que precisava ser trabalhado, e elas trouxeram essa situação do professor e fazendo essa leitura, né, do infográfico e mediando esse trabalho junto com os estudantes. Temos procurado também, ao mesmo tempo que tem que dialogar com a realidade deles, tem que abrir novos horizontes, né? Então,
os nossos estudantes têm levado, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, e os estudantes da EJA têm se identificado muito com essas leituras, têm gostado. Temos estudantes que têm feito trabalho com textos poéticos, e aí têm levado muitos dos modernistas brasileiros, né, Drummond, Manuel Bandeira, e os alunos da EJA têm se envolvido bastante também, e temos procurado diversificar tanto a tipologia quanto os gêneros a serem trabalhados, pensando na diversidade das culturas do escrito em que esses sujeitos aí transitam, né? Um desafio que a gente tem vivido é a necessidade de explicitar para os estudantes da EJA a importância de uma atividade como essa, porque muitas vezes eles chegam com aquela ideia de que o adulto para quem alguém lê é o adulto analfabeto. Então eles veem, não, eu já sei ler um pouco, então você não precisa ler para mim. E aí a gente precisa abrir o diálogo e explicar, explicitar mesmo, quais são as outras aprendizagens que advêm da leitura por meio do professor. Então a gente tem conversado com eles, olha, sim, vocês sabem ler, e a gente está lendo não numa condição de eu sou o sujeito alfabetizado que leio para quem não sabe ler, mas não, é numa concepção de partilha. Eu estou fazendo a leitura e vocês estão fazendo a leitura também. Então a gente tem discutido o que é ler, que ler não é decifrar, que ler é atribuir sentido, então que ler pelos olhos do outro também é uma forma legítima de ler. E essa é uma característica muito particular da EJA, porque quando a gente trabalha uma situação didática fundamental com a criança, a gente não precisa justificar. É natural para a criança o professor fazer uma leitura para ela, mas para o adulto não. Ter um outro adulto lendo para si, muitas vezes é fonte de estigma, de preconceito, e aí a gente precisa desconstruir isso, mostrar que eles também estão lendo no momento em que estão atribuindo sentido àquela leitura feita pelo professor, e mostrar que essa atividade também é uma atividade de alfabetização, ainda que não tenha uma lousa cheia de coisa para se copiar, como eles esperam, né? Temos trabalhado também com os residentes a importância de que fazer a leitura pelo professor, embora muitas vezes seja vista como uma atividade quase que de improviso, né, nas realidades de algumas escolas, quando a gente trabalha a leitura por meio do professor como uma situação didática, ela exige um planejamento antes, durante, após e intervenções. Então, a gente tem trabalhado muito com os nossos alunos residentes qual tipo de intervenção que eles vão fazer no momento da leitura pelo professor. Na leitura pelo estudante, nós temos um fato curioso, que quando a gente trabalha com a criança, a gente sempre fala, né, ou aquela leitura de ajuste, quando o professor vai lendo e a criança vai tentando acompanhar ali, ajustar as marcas gráficas àquela pauta sonora, ou quando ela tenta ajustar um texto escrito ao texto que ela conhece de memória, ou quando ela vai fazer aquela leitura por indícios, em que ela vai conciliar os saberes que ela já tem no campo da alfabetização com as pistas que o escrito traz. Essas estratégias, a maior parte dos estudantes da EJA usam a vida toda, porque eles precisam sobreviver numa sociedade que é grafocêntrica, uma sociedade que demanda a leitura e a escrita o tempo todo. Então, eles já chegam à EJA com muitas estratégias desenvolvidas para conseguir ler
mesmo sem saber ler convencionalmente. Só que eles não consideram que isso é uma leitura. Então, eles falam, não, isso aqui é só um jeitinho que eu dou para entender qual é o ônibus que vai me levar, é o jeito que eu vou fazer para eu entender que horas eu tenho que tomar o remédio que o médico prescreveu, então eu vou dando um jeitinho aqui. E aí a gente tem desenvolvido um trabalho no sentido de validar essas estratégias como estratégias de leitura, porque de fato são, né? A gente não lê letra por letra, a leitura não é decifração, tudo isso. Então a gente tem buscado validar nos momentos de leitura pelo estudante. Também temos buscado textos adequados à realidade dos estudantes, cuja leitura seja uma demanda real das práticas sociais, e a gente faz isso mesmo nos momentos em que a gente precisa conciliar a leitura pelo estudante com algum conteúdo, vou pôr aqui entre aspas, mais tradicional da escola. Então, uma das nossas estudantes vai contar, por exemplo, que ela precisava fazer uma atividade sobre ordem alfabética, porque era algo que eles estavam estudando naquele momento e tudo mais, e precisava. E aí, ela foi buscar em que situações, né, de fato, a ordem alfabética se faz necessária numa prática social. E aí, nesse momento, estar com a EJA é uma vantagem, porque eles têm uma maior apropriação ali de práticas sociais que as crianças ainda não vivenciam. E a gente tem procurado trazer tudo isso como repertório para eles. Temos um cuidado também de mobilizar os conhecimentos que esses sujeitos foram constituindo aí ao longo da vida, e temos procurado diversificar as situações de leitura pelo estudante com propostas diferentes, porque eles passam uma vida marcados pelo... Quando alguém me pergunta o que está escrito aqui, eu não sei o que responder, porque eu não sei ler. Então, a gente tem procurado tirar esse lugar de perguntar o que tá escrito e fazer perguntas do tipo, onde está escrito tal coisa? Olha, aqui nós temos essas escritas, qual é qual? E aí, nesse momento, muitos deles que se julgam analfabetos conseguem. Então, isso reverbera de uma forma muito positiva também na autoestima desse sujeito que vem de um histórico de fracasso escolar, de estigmatização, de tudo isso. Então, diversificar e sair desse lugar do que está escrito tem sido uma prática constante nas nossas propostas de leitura pelo estudante. Quando a gente trabalha a escrita por meio do professor, mais uma vez a gente tem que fazer a mesma coisa que eu falei na leitura por meio do professor, ela também acontece, porque os estudantes tendem a olhar para esse professor e pensar, você está escrevendo porque eu não sei escrever, né? Então a gente tem que explicitar que não, que é uma situação didática, que aprendizagens essa situação pode trazer, por que ela é importante. Então, toda essa conversa tem acontecido para que a atuação do professor seja vista por esses jovens, adultos e idosos como uma ação didática, e não como uma ação comparada àquelas de outras pessoas de quem eles se valem no dia a dia para ajudá-los no momento em que eles não sabem escrever. Então, é claro que sim, o professor estar ali é um apoio, mas é uma situação didática que gera aprendizagem. A gente também procura sempre estabelecer propostas que articulem os propósitos didáticos aos propósitos comunicativos. Então, temos dialogado com esses alunos da EJA, né, em que situações você precisa escrever
e te atrapalha não saber escrever. Então, vamos trazer uma situação dessas para a sala de aula, e aí vocês vão ditar, eu vou escrever. Temos trabalhado o que é o escrever, né? Que o escrever não é colocar, simplesmente colocar, saber quantas letras usa, em que ordem, quais letras, mas é compor um texto, é pensar nos aspectos discursivos, é pensar no propósito comunicativo, a quem esse texto se dirige, onde ele vai circular, em que portador. Então, toda essa conversa a gente tem feito para mostrar para eles que eles vão para a EJA esperando encontrar como objeto de ensino a língua escrita. Mas a gente sabe que na alfabetização a língua é parte do objeto de ensino, né? A gente trabalha com os comportamentos leitores e os comportamentos escritores, e que esse é um objeto de ensino muito necessário. E aí nós temos tentado, né, propor situações na escrita por meio do professor que trabalhem de forma conjunta os aspectos relacionados ao sistema de escrita com os aspectos discursivos do texto. E, para finalizar aqui, nós temos as situações da escrita pelo estudante, que, como eu falei, são situações que exigem a construção do vínculo, porque eles têm muita vergonha de escrever de forma não convencional, e é essencial para nós, enquanto professores, entender como eles escrevem. A gente tem conversado muito também que escrever por si mesmo não é o mesmo que escrever sozinho, então que no momento em que eles fazem uma escrita em duplas, uma escrita em grupos, todos ali são sujeitos que estão pensando sobre escrita, que estão de fato escrevendo, ainda que somente um esteja segurando o lápis ou a caneta, enfim. Temos procurado diversificar as propostas, os apoios, as intervenções, de acordo com o nível conceitual de cada estudante, de acordo com o contexto de cada escola. Como a Thaís falou, nós estamos em 3 CIEJAs. Embora eles tenham elementos em comum, eles têm situações muito particulares. Então, por exemplo, no CIEJA Perus, há um grande número de estudantes haitianos, e que muitos já são alfabetizados, mas que têm a língua do creole, né, que é o crioulo, que é a língua do Haiti, que é uma variação do francês, e que entram na EJA para aprender o português. Então, não é uma alfabetização, né, mas é um aprendizado de língua estrangeira, mas estão ali na turma de alfabetização. Então, a gente tem procurado validar os conhecimentos desses sujeitos, contrapondo com os daqueles que, de fato, não estão alfabetizados. Enfim, a gente vai tentando adequar as particularidades de cada escola. E aí, agora, na última parte da nossa fala, nós vamos convidar alguns estudantes para contar. Eles tiveram, como eu falei, são as experiências iniciais, teve coisa que deu certo, teve coisa que deu errado, eles estão, o PIBID é um processo de aprendizado, né? Mas nós escolhemos fazer alguns recortes de algumas das atividades que eles desenvolveram, e eles vão trazer aqui para contar. E esse momento é muito importante, porque a gente entende que também é uma competência essencial do professor, é uma competência profissional, ele falar sobre a sua própria prática. E poucas vezes a gente tem essa oportunidade na graduação. Muitos dos estudantes da graduação, inclusive, ficam muito constrangidos, né? Não querem. E nós os incentivamos dizendo, olha, ainda que vocês estejam no processo de aprendizagem, ainda que as coisas não tenham saído como a gente esperava, o momento a gente
agradece aqui a oportunidade da Semana Emília Ferreiro, porque é um momento em que os nossos estudantes da graduação podem se colocar nessa condição profissional de contar a sua própria prática. Então, não teria sentido a Thaís e eu falarmos sobre o PIBID, né? Se a gente acredita na homologia de processos, a gente quer o estudante como protagonista, não teria sentido nós virmos e contarmos sem abrir esse espaço para eles. Então, eu vou passar e eles vão contando. Vou começar com a Ana Paula, que já está aí. A Ana Paula é a estudante que eu falei que precisava dar uma aula sobre ordem alfabética. E aí ela propôs uma situação de leitura pelo estudante, tentando articular a ordem alfabética às práticas sociais, e ela vai trazer para a gente. É com você, Ana. Bom, boa noite a todos. Eu falo aqui do CIEJA Cambuci. Inclusive, está tendo uma aula sobre Carolina Maria de Jesus, né? Sobre o quarto de despejo. Muito interessante, muito valiosa essa aula, maravilhosa que teve agora com outro módulo, né? Tem 2 módulos. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar, então, sobre a atividade que eu planejei e realizei, então, no dia 27 de março, aqui no CIEJA Cambuci, com a turma, né, do módulo 1, que eu acompanho aqui com o professor Ayrton Varjão, que conversou com vocês agora há pouco, né? Então, para fim dessa apresentação, eu optei por um recorte que é sobre o debate, né, que houve nessa aula a respeito do uso da ordem alfabética e a sua função social. Então, eu fiz algumas perguntas para os estudantes, para que é importante a ordem alfabética, né? Qual que é a função da ordem alfabética? E aí, um estudante, a escrita em ordem, se você escrever uma carta. E aí, o professor Ayrton, ele complementou, perguntando assim, mas onde que nós encontramos e usamos a ordem alfabética, né? Pensando, no caso, nos lugares em que vocês frequentam, os estudantes, no caso, né? Nesse caso. E aí, esse mesmo aluno respondeu, sim, quando vemos, sabe aquelas placas, assim, escrito pare, de trânsito? O aluno está elaborando, né, um pensamento. Um outro estudante disse, a ordem alfabética é utilizada no caso para ordenar letras do alfabeto. Por exemplo, na fila preferencial, você tira uma senha com letras e números na ordem. E uma aluna haitiana relembrou que a ordem alfabética é utilizada na chamada da escola. Então, E no decorrer desse debate, que a escuta desses estudantes, ela é muito relevante, ela é muito importante, no sentido, assim, de produzir, que eles podem produzir equívocos, né? E, se não houver esse espaço de escuta desses estudantes, nós, como docentes, né, e eu, como residente, enfim, docente aqui, nós podemos não nos dar conta disso, né? Então, continuando, né? Prosseguindo, eu comentei sobre os contatos salvos em ordem alfabética na agenda dos telefones celulares. Por exemplo, enfatizando que são ordenados, sim, na ordem alfabética, que eles podiam verificar. Então, quando você entra no WhatsApp, você vê que, quando você procura uma pessoa para mandar uma mensagem, por exemplo, está tudo lá, organizado, toda organizada em ordem alfabética, todos os contatos. E os estudantes, eles se surpreenderam muito. Isso daí foi interessante de verificar, né, de notar. E um aluno haitiano disse,
e disse assim, ah, nossa, pelas primeiras letras, eu não sabia. Então, nessa aula, eu pude também trazer o dicionário, né, como um exemplo de ferramenta de pesquisa, né? Mas eu disse assim, olha, pessoal, aqui no dicionário há muitas palavras novas, né, que nós podemos procurar. Vamos procurar uma palavra nova, né? E aí, eu fiz a pesquisa aqui, da palavra ducal. Mas, sabe, que os alunos, eles ficaram um pouquinho intimidados, afinal de contas, né, o dicionário tem bastante páginas, né? E aí disseram assim, nós não, professora, nós estamos ainda lá no começo, né? E eu enfatizei que o dicionário ela é uma boa ferramenta de pesquisa, né? Que, na verdade, nem nós, como professores, sabemos todas as palavras que existem aqui, né? Mas que eles podem consultar, enfim, e que foi passado de mão em mão, inclusive, né? Eles consultaram, foi bem interessante. Perderam. Opa, desculpe. E aí, o professor Werton, ele falou também sobre a entrada de prédios comerciais, né, de advogados, que tem lá a ordem alfabética dos escritórios com os andares, né, e também das plataformas, dos terminais rodoviários, que são organizados também em ordem alfabética. Além disso, eu comentei sobre as bibliotecas. Nós temos uma biblioteca aqui ao lado, dentro da sala de aula, né, e eu trouxe o livro do próprio EJA para falar, como que são organizadas as bibliotecas? A biblioteca aqui de Cieja, Cambuci, é organizada de acordo com os títulos, em ordem alfabética, mas que há bibliotecas que são organizadas de acordo com o sobrenome e nome do autor, né? Ou da autora. Enfim. Então, eu gostaria de finalizar essa fala enfatizando que nós vivemos em um contexto, de fato, grafocêntrico, né, permeado por informações múltiplas, instantâneas, em que a escrita e a leitura ela surge como um centro das práticas sociais de comunicação. E, nesse sentido, a cultura digital pessoais, né? E desse modo, a minha intenção como residente desse projeto PIBID foi de contribuir para a formação dos estudantes com ênfase em práticas sociais cotidianas, né? E no funcionamento, então, desse sistema de escrita e leitura como bem simbólico e uso social e cultural, por meio, então, da aquisição de conhecimentos necessários para as práticas sociais letradas, na interação com materiais escritos e na interação com os colegas, né, com nós docentes, possibilitando esse acesso a outros mundos, né, como da mídia, da literatura, da tecnologia, e, por meio deles, a possibilidade de acesso ao poder, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de participar, estou bem feliz, e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Essa prática da Ana Paula, a leitura pelo estudante que eles realizaram foi muito interessante, porque foi a partir das agendas de WhatsApp, né? Então, eles foram ela foi fazendo intervenções, porque eles identificavam somente pela foto da pessoa. E aí ela foi ampliando isso. Só que na hora da gente contar, a gente achou que seria tão interessante falar de todo esse trabalho da escuta, né, que a Ana desenvolveu muito bem, então optamos aí por fazer um recorte para contar que a gente não vai para um processo de leitura pelo estudante descontextualizado. Ela fez todo esse trabalho inicial para que então eles fossem para a agenda do WhatsApp. Obrigada, viu, Ana? Agora eu vou passar para a Samanta e a Letícia. Elas estão por aí? Olá, boa noite. Boa noite, gente. A gente vai dividir a câmera, que nós estamos juntas. E é isso. Elas também fizeram uma situação de leitura pelo estudante, só que é com
Bom, então, eu sou a Letícia, Eu sou a Samanta, né? a gente está fazendo nossa residência pedagógica no CIEJA Butantã. E a gente vai contar um pouco mais como é que está sendo a nossa experiência, né, no contexto dentro da sala de aula, nessa formação. E antes de melhor para a gente falar como é que foi a nossa experiência, é importante a gente falar o contexto dentro da sala de aula, né? Então, é uma turma de alunos onde tem jovens e adultos misturados, que a turma está em superlotação, né? As salas são bem restritas, né? Então, são 10, 12 alunos, mas fica bem apertado, assim, né? Sim. Falando sobre a nossa atividade, quando a gente começou, né, a pensar o que a gente faria, nós optamos pela leitura pelo estudante, pensando na capacidade leitora e no desenvolvimento da escrita, quando o aluno descobre, né, essas novas palavras e as novas formas de escrita. Então, a escolha de um infográfico, que foi o que a gente utilizou na nossa atividade, onde o título nos levava ao trabalho análogo à escravidão, que já estava sendo trabalhado anteriormente, né, pela professora com os alunos, eles já estavam trabalhando sobre os direitos humanos, e a gente resolveu dar um foco maior para essa parte dos direitos trabalhistas, né, da parte do trabalho. Então, isso trouxe um pouquinho mais de segurança para a gente, né, porque eles já estavam trabalhando anteriormente. E aí, conhecendo, e a ideia do infográfico veio, visto que além dos textos, tem as imagens, os dados, os gráficos, que trariam elementos para uma discussão com uma melhor compreensão, que levariam à realização da atividade posteriormente. A gente conseguiu extrair dos fascículos que a gente leu, né, correlacionando com a nossa atividade, nesta compreensão, onde eles tentaram conciliar os sistemas de escrita que eles já conheciam, seja reconhecendo a letra inicial ou a letra final das palavras, alguns que até conseguiam ler com maior fluência, e aí junto desse apoio da imagem, que dá uma assistência maior para esse aluno. Um outro ponto foi a leitura para a participação no debate. Então, a partir dessa leitura e compreensão, eles conseguiram partilhar suas opiniões sobre o caso na conversa que a gente realizou depois da apresentação, né, do conteúdo. E na segunda parte da nossa atividade, a gente pensou em trazer essa escrita no formato de imprensa, que é diferente do que os educandos estão acostumados dentro da sala, né, nesse processo de alfabetização. A gente utiliza muito a letra bastão, né, e às vezes para a gente que já está acostumado não faz tanta diferença, mas ali no processo de alfabetização é algo, né, o formato das letras muda bastante, então pode causar, né, uma dificuldade maior. E a gente não pode deixar de lado que a escrita em imprensa está muito presente, né, na nossa vida, nas mensagens, nos sites, nos livros, então é tanto dentro quanto fora da escola. E foi por isso que a gente pensou, né, nessa atividade que amplia o conhecimento desses estudantes, visto que estamos em um mundo onde temos uma diversidade das culturas do escrito. Então, a gente achou bem bacana que eles conhecessem essas diferentes sistematizações. E é isso, aí pensando nessa diversidade, né, e dentro do tema do semestre também, dos direitos humanos, a gente decidiu trabalhar com infográficos, como a Letícia mencionou. E aí a ideia surgiu mais ou menos a partir de uma das aulas da professora, né, a professora Raquel, a qual a professora que a gente vem acompanhando no semestre lá no CIEJA Butantã, que ela estava dando aula de formação de direitos humanos para os alunos e perguntou se os direitos que estavam na ONU ou na própria Constituição, como o direito à liberdade, o direito à moradia, a estudo, se estava sendo cumprido, né, de fato, para todo mundo, né, da sociedade. E aí os alunos disseram que sim. E aí, nesse momento, lá no início do semestre, é claro, né, a gente, poxa, e a gente também teve uma oportunidade de dar uma aula para eles, a gente, poxa, será que eles acendeu alertas na gente, né? Então, será que, de fato, eles não entenderam o que significa direitos? E aí foi aí que a gente pensou em levar o infográficos, né? Uma forma de leitura para eles, né? E o infográfico, especificamente, era sobre o trabalho análogo à escravidão, né? No Brasil, o gráfico mostrava um mapa dos estados e percentual das ocorrências. Então, São Paulo estava lá em segundo lugar. E aí, principalmente, os casos de São Paulo era entre construção civil, envolvendo trabalhadores migrantes e bolivianos e venezuelanos naquele momento, né? E aí, quando apresentamos esse infográfico para a turma, né, para eles lerem especificamente, a primeira reação deles foi de pena, né? Então, poxa,
e de pena e de um distanciamento também, é importante falar isso, né? Que é isso, os comentários naquele momento foi, nossa, coitados, eles são explorados, né? Porque eles não conhecem os direitos, eles chegam de novos aqui no Brasil, e é isso, esse distanciamento desses direitos, que também é isso, né, esses distanciamentos. E aí a turma, naquele momento, naquela realidade específica, né, a professora Raquel deu um toque para a gente, né, que a turma estava seguindo em um outro segmento, né, a professora Raquel pegou e falou para a gente, assim, que isso é importante do PIBIT também, né, a professora regente da sala de aula está ajudando a gente e viu como é que a gente estava dirigindo aquele momento de docência da sala de aula e deu um toque para a gente, falando assim, olha, meninas, eu acho importante, nesse momento ela estava assistindo a aula, eu acho importante vocês explicar o que é análogo, para os alunos ter a compreensão dessa atividade específica, né? E aí a gente explicou para eles, né, falou assim, olha, gente, trabalho análogo à escravidão não é aquele trabalho que a pessoa trabalha de graça, que é escravizado, né, com um contexto que a gente conhece, em alguns contextos, né. O trabalho análogo à escravidão, a pessoa é remunerada, mas essa remuneração que a pessoa recebe não dá nem para suprir os direitos como o direito à moradia, direito à escola, direito à comida, a diversos direitos. Aí, quando a gente explicou essa questão do trabalho análogo, o que significava análogo, que a gente entendeu que a questão dos alunos não estava na questão crítica, sabe? E sim na compreensão da palavra que a gente colocou ali no infográfico. E aí, isso abriu vários fatores para a gente, né? Direcionou, né, a nossa conversa para o lado que a gente realmente queria desenvolver na atividade. E é isso, aí a gente percebeu que, então, eles não estavam tendo esse senso crítico, né? E sim a falta de compreensão da palavra. E que, na leitura, a intervenção do professor foi essencial naquele momento, né? Porque essa mediação, enfim, ajudou tanto os alunos a ligar a linguagem própria, né? Quanto o seu lugar dentro da sociedade, né? Então, é isso. Vários alunos começaram a falar assim, nossa, levantou a mão e falou assim, olha, no meu trabalho, então, que eu trabalho, eu sou um estudante que eu devo estar nesse gráfico aí, porque é isso. Eles falaram assim, eu sou um estudante que trabalho muito e recebo menos de um salário mínimo, sabe? Trabalhando nesses grandes edifícios, um dos alunos falou isso, sabe? Outra falou, enfim, que o seu trabalho, ela faz várias funções dentro do trabalho, mas ela não recebe nem como uma cozinheira que ela foi contratada para isso, né? Enfim. E aí os alunos começaram a compreender e aproximar que essas faltas de direitos também estavam ligadas a eles, e não era um distanciamento, né? E é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que ficou bem completo. Muito bom, meninas. Ficou muito bom, porque essa foi uma atividade que gerou muita discussão depois, né? Nós com a Samantha, com a Letícia, do quanto, no momento que eles estavam ali fazendo a leitura pelo infográfico, o quanto a primeira impressão delas era de uma ausência de criticidade. Nossa, eles não têm senso crítico, não enxergam a própria realidade e tudo mais. E aí a professora supervisora dizendo, olha, dá uma informação, né, explica o que é análogo, fez com que elas percebessem que era compreensão. Então a gente conversou muito sobre o quanto a nossa intervenção, enquanto professores, às vezes tem que ser dar informação, sim, né? Às vezes a gente fica tão esperando tudo vir do estudante, mas é papel do professor informar algumas coisas, e ali, no caso, trazer essa informação foi essencial. E aí, a gente achou bem bacana compartilhar. Obrigada, viu, Samantha e Patrícia. E aí, vou passar para as duas Cíntias, que trabalharam a leitura por meio do professor. Eu vou só pedir para os próximos que forem falar, cuidarem bastante do tempo, gente, que a gente está com o tempo aí bem em cima, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Cíntia, minha dupla também se chama Cíntia, e hoje a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência no estágio de observação participante, que foi realizada, assim como no grupo anterior, no Seja Butantan, aluna Jéssica Nunes Herculano. A turma com que a gente trabalhou realizou uma atividade sobre a construção da receita de cuscuz com uma prática significativa da alfabetização. O nosso objetivo é apresentar a intervenção didática, que a gente pode acompanhar e analisar,
com uma ênfase especial no olhar psicogenético da escrita. A abordagem foi baseada nos estudos da Emília Ferreiro e permitiu que a gente pudesse compreender o processo de alfabetização a partir da hipótese construída pelos próprios estudantes sobre a linguagem escrita. A gente conseguiu, assim, valorizar a produção e respeitar o tempo de cada um e a forma de aprendizagem deles. Ao longo da apresentação, a gente vai compartilhar com vocês alguns exemplos da experiência prática que a gente viveu nessas atividades, e a gente vai acompanhar esses relatos com algumas reflexões que evidenciam essa perspectiva que contribuiu tanto para a prática pedagógica quanto para o desenvolvimento dos educandos do CIEJA. E é isso, eu vou passar a palavra agora para a minha dupla. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem? Bom, dá para me ouvir? Sim. Ok. Eu me chamo Cíntia e vou apresentar para vocês um pouco do contexto para a gente conseguir chegar do ponto de vista prático na atividade, né? O CIEJA Butantã, ele fica localizado na região circunvizinha à USP, a Universidade de São Paulo, mas precisamente a 2,5 quilômetros da Faculdade de Educação da USP. E o bairro é um bairro considerado um bairro de classe média, isso segundo os dados e nossas pesquisas também antes do processo de fato de imersão no CIEJA. Do ponto de vista da observação participante, né, a nossa imersão foi feita de modo a fortalecer os vínculos, né, como a professora mesmo tinha falado, porque é muito importante que a gente faça esse processo, construa esse vínculo, para então a gente conseguir. Era esse o objetivo, né, para que a gente conseguisse fazer uma atividade de fato que trouxesse um resultado de modo a conhecer quem são esses alunos e como trazer para a aplicabilidade prática a dinâmica da receita do cuscuz, né, a atividade didática. Então, a intervenção didática aconteceu aproximadamente 1 mês e meio após o processo prático de visita ao CIEJA, né, e identificamos que a maioria desses alunos, são estudantes nordestinos, e que vieram do processo migratório do Nordeste para o Sudeste na década de 90, curiosamente, justamente um período em que ocorre um grande fluxo migratório da população nordestina para o Sudeste brasileiro. E passando para a intervenção didática como processo pedagógico, né, a escolha da intervenção didática possui como tema central, como a colega fala, a construção da receita do cuscuz como prática significativa de alfabetização. Para quem desconhece, o cuscuz é um prato típico nordestino com origem africana. Esse fato não era conhecido pelos estudantes. O estudante que majoritariamente são estudantes do Nordeste brasileiro, eles entendiam e conheciam o cuscuz como um prato típico do Nordeste e que originário do Nordeste. Eles não sabiam que houve processo migratório da África para o Brasil, Nordeste, no período da colonização, e que foi trazido, inclusive, pelos colonizadores portugueses. Né? A partir dessa abordagem, né, que possui uma relevância cultural e afetiva para a vida desses educandos, né, foi permitido que a gente sentiu a permissão para trabalhar, explorar, né, esses conhecimentos prévios que os estudantes já tinham, né, baseado na valorização desses conhecimentos prévios. Então, o que a gente observou, né, antes da atividade prática? Que esses alunos, através das sondagens já realizadas pelos professores, pela professora Raquel, que essa turma possui uma diversidade nas hipóteses de escrita, e nesse contexto, as produções revelaram hipóteses como a silábica alfabética, a alfabética e a alfabética com valor sonoro convencional. É a característica geral dessa turma que realizamos essa atividade. Essa atividade evidencia os diferentes momentos de produção, do processo de aquisição da escrita em que esses alunos se encontravam. Né? Nesse cenário, essa observação foi fundamental para adaptar as atividades pedagógicas às distintas realidades desses alunos e às necessidades desses educandos, permitindo pensar estratégias para a atividade proposta, no caso, a receita.
Embora esses estudantes apresentem, né, essa diversidade na hipótese da escrita, no mesmo ambiente da sala de aula, essa atividade ocorreu de modo a complementar a relação entre os sujeitos, né, de modo que a leitura da receita enquanto processo não foi comprometida, muito pelo contrário, foi realizada de forma coesa, foi realizada de forma associativa e interativa, proporcionando no ambiente da sala de aula a solidariedade entre os sujeitos no processo de aquisição do conhecimento, que era o nosso objetivo principal. Durante a atividade de intervenção, a situação didática fundamental que nos propusemos a desenvolver foi a leitura feita pelo professor. Iniciamos, então, com a contação da história da receita do cuscuz, apresentando o mapa ilustrativo, né, apenas com o desenho, com a localização geográfica da África. O mapa era o mapa mundi, então tinha a identificação geográfica da África e do Brasil, e eles conseguiam identificar onde é que estava exatamente o continente africano, onde é que estava localizado o Brasil. Isso foi muito importante, né? Depois desse processo de ilustrativo, aí nós colocamos a receita projetamos a receita no quadro, né, fomentando assim a curiosidade, o reconhecimento das origens, a localização a princípio, e logo depois a gente começou com a leitura propriamente dita, né. Durante a realização da leitura da receita, né, o texto foi projetado com letra bastão, maiúscula e fonte ampliada, de modo a proporcionar mesmo a adaptação para favorecer a acuidade visual dos alunos, já entendendo a realidade e a idade desses estudantes do CIEJA, né? E aí, depois da leitura feita pelo professor da receita, partimos então para o preparo manual, onde esses estudantes tiveram a oportunidade de realizar, do ponto de vista prático, a confecção do cuscuz e, posteriormente, a degustação, né? E, de forma coletiva mesmo, a gente pôde perceber como esse engajamento foi importante para a formação desses estudantes. A prática do fazer o cuscuz permitiu que esses estudantes pudessem conectar a linguagem escrita, oral, visual e corporal. A gente percebeu, inclusive, no que se refere à postura desses estudantes, quando a gente traz um elemento da cultura nordestina, como eles mudam a forma de expressão, como eles mudam a postura corporal. Isso deixou a gente bem... promoveu muitos diálogos depois entre professores e estagiários, né, trazendo essa perspectiva do ponto de vista crítico e social mesmo, de observação participante, de como é importante trazer elementos da cultura para o processo da alfabetização, né? E aí a gente percebe como a identidade e a linguagem, a interação entre culturas, elas dialogam diretamente. E Emília Ferreira está aí para para trazer justamente essa análise, respeitar, trazer esse diálogo para a gente enquanto professor, pesquisador e educadores, né? Então, a intervenção didática ofereceu esse significado à leitura ao conectar com a prática social e essas trajetórias de vida dos estudantes enquanto educandos, e a apresentação social da leitura, ela permitiu que a gente, a leitura pelo professor, permitiu que a gente pudesse analisar do ponto de vista da importância que é a função social da leitura, como ela permite ampliar o contato com a linguagem escrita, ajuda a construir as hipóteses sobre os sistemas de escrita, e demonstra que ler é uma prática significativa e prazerosa. E como é prazeroso encerrar um dia de estudo saboreando um delicioso cuscuz nordestino. E assim concluímos a atividade, e o reflexo dessa atividade produziram outros desdobramentos, né, através da produção da Jabá, que foi uma proposta que partiu dos estudantes, em continuidade à atividade desenvolvida por nós, né. Eles propuseram uma aula posterior com a participação, né, deles enquanto protagonistas, trazendo a receita da Jabá para o ambiente escolar, né, e aconteceu de uma forma muito bacana, inclusive com a participação da professora e nossa, enquanto estagiárias. Por fim,
e inspirada em Emília Ferreira, eu trago a reflexão de que ler e produzir uma receita é compreender sua função e os contextos, é mobilizar os conhecimentos prévios e usá-los na prática, dando sentido à linguagem escrita como ferramenta viva e social. E eu trago também um relato do seu Wilson, conterrâneo meu, de Itabuna, Bahia, e estudante do CIEJA, que ele diz o seguinte: vocês não têm noção do quanto a leitura mudou a minha vida. Conhecer e saber ler o destino do ônibus, entender as mensagens que me enviam pelo celular. Professora, eu quero aprender sempre mais, porque a leitura liberta. E assim eu encerro a nossa participação durante a atividade didática proposta, a leitura feita pelo professor. Muito bom, meninas. Esse foi mais um trabalho que foi super bem sucedido, né? O momento da leitura pelo professor foi um momento em que elas trouxeram textos informativos, contando um pouco disso tudo que a Cíntia contou, e isso reforçou demais o vínculo com os estudantes do EJA, enfim. Aí, para a gente terminar, nós teríamos a Mariana e o Henrique, que tiveram uma prática bem interessante de escrita pelo professor, mas eu acho que eles não puderam vir, né? Não estão por aí, a Mariana e o Henrique. Então, eles então trouxeram uma situação social de um texto que precisava ser escrito e fizeram um momento de escrita pelo professor bem interessante, fazendo a planificação do texto, o momento da textualização e o momento de revisão, mas eles infelizmente não puderam vir hoje, e a gente vai fechar as apresentações com a Olivia, que vai nos contar uma situação de escrita pelo estudante. Vamos lá, Olivia. Olá, boa noite. Bom, eu sou a Olivia, também aluna da pedagogia, e o meu relato hoje também é relacionado ao CIEJA Butantã, nas mesmas turmas que as outras bolsistas comentaram. Eu peguei o gancho da temática dos direitos humanos também para propor a nossa atividade, e a atividade específica foi sobre direito internacional da pessoa com deficiência, uma temática que é bem presente também no CIEJA Butantã, que tem o nome de uma aluna, a aluna Jéssica, que tinha uma série de deficiências e foi muito bem atendida lá. Enfim, né, vou contar um pouquinho da história do espaço. E, bom, o recorte agora é justamente o momento que a gente estava fazendo a escrita pelo estudante dos nomes das mulheres com deficiência, que a gente já tinha conversado um pouco na introdução, no começo da aula. Então, as mulheres que eu trouxe na imagem que vocês podem ver aí, era a Maria da Penha, que eles já conheciam, era um nome um pouco mais familiar para eles, e a Benedita Casé, que eu trouxe como um exemplo de uma pessoa com deficiência invisível ou oculta, justamente para a gente falar um pouco sobre estigmatização, enfim, da pessoa com deficiência. Então, no planejamento, a gente conversou bastante sobre qual seria a intenção, que era justamente trabalhar a hipótese de escrita de uma palavra familiar, de termos familiares, de termos não familiares por parte dos estudantes. E, inicialmente, eu tinha pensado em facilitar as consoantes, tive uma retroalimentação também das professoras que, não, Olivia, não faça o planejamento deixando só espaço para as vogais, vamos deixar em aberto, eu achei bem interessante, a gente seguiu assim. Uma das alunas precisou de um pouco mais de apoio durante a atividade, mas justamente por isso a gente estava com o alfabeto móvel e mais duas pessoas, a professora e outro bolsista, apoiando nesse momento. Então, a gente conseguiu fazer uma variação de apoios dentro dessa mesma ideia, que era deixar em aberto para que cada um pudesse escrever do jeito que acreditasse ser o adequado. Então, no momento da aplicação, quando eu falei, gente, vocês vão escrever, a gente vai acompanhar, a gente vai lembrar daquilo que a gente já conhecia, enfim, eles demonstraram muita insegurança, que nem a Elaine comentou, que é uma coisa bem comum nas salas do CIEJA. Tanto insegurança com o domínio das letras, das sílabas, das palavras, e a dúvida de
aonde que está escrito Maria para poder copiar, ou onde que está escrito Benedita para poder copiar, numa constante estratégia que eles têm, que é de copiar de fato. Alguns, inclusive, abaixo no exercício abaixo, tinha o nome escrito Maria da Penha e Benedita Casé, e como eles já têm essa estratégia mais integrada, na primeira turma, alguns deles foram direto para a cópia, então a gente também ficou num diálogo sobre a importância de não copiar, de se jogar mesmo e não ter esse medo. No fim, as hipóteses que acabaram saindo, principalmente, foi consoantes em ordem adequada, então, em uma das fotos está BNITEA e CSE, então, de uma forma ou outra, elas já têm uma hipótese um pouco mais parecida do nome mesmo da Benedita Casé. O Maria acabava saindo um pouco com mais facilidade, mas as vogais ainda eram um ponto de atenção para a gente. Isso foi uma coisa que a gente conversou bastante com a professora Raquel sobre como que depois a gente faz com essas nossas observações, atividades que a gente possa ir favorecendo a escrita dos estudantes. Também saíram hipóteses com consoantes em ordem adequada, faltando só algumas vogais, outras que já estão um pouco mais avançados na escrita, esqueceram uma ou outra letra, mas, em geral, a nossa observação foi que os estudantes, copiando ou não, escrevendo as hipóteses deles ou não, ainda não adquiriram tanto o hábito de revisar aquilo que escreveram e ficam esperando mais a gente mostrar qual é a correção, entre aspas, na lousa, e dizer se está certo ou se está errado, do que, de fato, eles mesmos dizerem, eu estou mais certo do que eu escrevi do que antes, eu tenho mais certeza dos meus conhecimentos. Então, pensando um pouco nisso, a gente propôs que os estudantes depois, alguns deles escrevessem aquilo que eles tinham, as suas hipóteses na lousa, e a gente falasse sobre isso. Já, como a gente tinha imaginado, os que estavam com um pouco mais de confiança foram para a lousa, e os que tinham um pouco menos, já na hora, pegando a borracha para apagar, e a gente incentivando a que eles explicassem um pouco sobre como pensaram para poder registrar aquelas hipóteses, que eles não apagassem tão rápido, porque era muito importante, tanto para eles como para a gente, saber de que jeito que era o desenvolvimento dessa escrita mesmo. E acho que o principal desafio nesse momento da lousa era que eles pudessem comparar a escrita da lousa com aquilo que eles tinham escrito, que também é outro momento que demanda um pouco mais de tempo, e como as meninas, a Raquel e a Letícia comentaram, a Raquel não, desculpa, a Samantha e a Letícia comentaram, a primeira turma é uma sala bem ampla, então é um pouco mais difícil a gente dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo, com uma variedade bem grande de conhecimentos. Aí, só para terminar, as observações finais que a gente fez, eu e a Raquel, depois conversando, é que, de fato, a releitura, a revisão daquilo que a gente escreve, ler em voz alta aquilo que a gente escreveu, ou até mesmo a professora ler sem dizer se está certo ou não, a questão de disponibilizar na própria ficha, na própria folha, 2 espaços, que é uma coisa que eu não fiz. Um espaço para a hipótese inicial e outro espaço para aquela vontade deles de escrever o jeito correto da palavra. Então, hoje eu faria diferente esse oferecimento do espaço da escrita. E, por fim, que é uma coisa que a gente conseguiu passar de uma turma para outra como aprendizado, é deixar a folha dobrada para que eles não copiassem de uma maneira tão fácil do texto de baixo, e que surtiu um efeito muito legal na segunda turma também. Os estudantes gostaram bastante, essa temática, acho que eles não esperavam, e foi algo que chamou bastante a atenção deles, e eu sinto que empoderou também, tanto para questões familiares, como para a circulação na cidade, reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência, e é isso. Espero ter sido clara e breve. Obrigada. Você me permitir, Olivia, contar uma particularidade. A Olivia é uma das estudantes que ainda não cursou a disciplina de alfabetização, então ela
tem esse comecinho de ano no PIBID, né? E aí, quando ela foi, ela falava, professora, mas como assim? Eles vão escrever, eu não vou pôr as letras e tal. E aí, quando ela veio apresentar, eu falei, a gente analisando, né? Eu falei, Olivia, você teve uma diversidade de hipóteses muito grande aqui, comecei a falar, aí ela falou, mas eu ainda não sei falar sobre essas hipóteses, e eu falei, isso não é problema algum, porque no fundo o que a gente quer é um pouco esse olhar ainda não condicionado, de olhar para o percurso do processo de alfabetização sem querer colocar o aluno em caixinhas, que às vezes existem, né? Situações em que as pessoas, quando têm contato com os níveis conceituais da escrita, acabam olhando e querendo classificar os alunos. Ali sobre esse processo, esse seu olhar de olhar e ver o que o meu aluno está fazendo, aonde ele pode chegar, tudo é algo muito importante que a gente espera que não se perca. Então foi um desafio um pouco maior aí, né, Olivia? Mas você deu conta muito bem. Sim, obrigada. Então eu vou parar aqui a nossa apresentação, porque a gente vai se encaminhando para o final do nosso encontro. Queria agradecer muito, especialmente aos nossos estudantes que estão aqui. Tem outros estudantes nossos que estão aqui, mas que não quiseram falar, mas estão aqui ouvindo, participando. Aos professores supervisores que têm sido fundamentais, e dizer que é isso, estamos lá na FEUSP, respirando Emília Ferreiro. Eu sempre brinco que desde que eu assumi a docência na USP, eu sempre falei que seja uma docência que honre a Emília Ferreiro, que é alguém essencial na minha trajetória, e os alunos já sabem disso, e ela tem sido referência para muitos deles. Então, poder trazer os nossos alunos aqui na Semana Emília Ferreiro é um momento muito feliz, e a gente está muito contente com isso. Agradecer demais a Thaís, minha grande parceira do PIBID, com todos os perrengues que acontecem, né, Thaís? E a gente está junto ali. Não sei se você quer falar alguma coisa, Thaís. Só agradecer a apresentação das alunas, né, que foi bem legal para a gente conseguir visualizar melhor o que elas estão fazendo lá com o pessoal do CIEJAS. Então, eu quero agradecer vocês, Elaine, Thaís e todas as alunas, né, que estiveram aqui hoje. Eu não sei se só eu que achei sensacional termos alunos da graduação aqui com a gente. Será que foi só eu ou mais gente achou incrível? Coloquem aí no chat para os alunos verem que vale a pena vir e que eles arrasaram. Imagino que a gente, quando vem para uma situação comunicativa dessa, dá um frio na barriga, né? A gente que está sempre fazendo formação, dando aula, imagino que seja também um momento que eles vivenciaram também esse friozinho na barriga, acho que na preparação, né? Que bacana essa oportunidade que Elaine e Thaís deram aos estudantes. Fico super emocionada aqui, tanto por ser ex-aluna da FEUSP, pela importância que a Universidade de São Paulo tem no nosso país, tem na América Latina, e ter essa porta, essa possibilidade de estudar a alfabetização também a partir dessa perspectiva, né, construtivista psicogenética, é algo que numa instituição como essa, é algo que é fundamental, e foi um ganho, uma coisa, enfim, assim, abre uma possibilidade para muitas pessoas, né, que como eu, querem seguir estudando sobre a alfabetização aqui no Brasil, né, e agora a gente tem essa possibilidade aqui na Faculdade de Educação. Então,
Muito obrigada a vocês, obrigada a todos que estiveram aqui. Fiquei muito feliz, é muito gostoso ouvir os estudantes falando. Dá aquela vontade de sair, vontade de estudar de novo, sabe? De voltar a ser aluno da graduação. Não era tão ruim assim, na época não. Na época era aquele sufoco, né? Bom, e passa rápido demais. Então, muito obrigada. Fiquei muito honrada de estar aqui como anfitriã desse encontro, de estar aqui com grandes referências, alunas, informação, né, colegas, nossas novas colegas de profissão. A gravação do encontro, ela vai ficar disponível no canal do YouTube da Rede, já tem várias gravações anteriores lá, como eu falei no início, a gente está fazendo uma força-tarefa para colocar o mais rápido possível, né, todas as gravações dos encontros, vocês também conseguem acessá-las por meio do site da semana, eu deixei também aqui o link do YouTube. Ativem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, porque assim que a gente coloca, vocês recebem um avisinho, né, de que o vídeo já está lá disponível. Aproveito para convidá-los, né, e a convidar os estudantes que estão aqui também, estudantes da graduação que estão aqui, para participarem de uma outra ação da semana, que é uma ação que chama compartilhamento de práticas, compartilhe a sua prática, que é um convite para que professoras, professores, estudantes, formadoras, coordenadoras, todo mundo que trabalha com alfabetização possa compartilhar a sua prática, né? Então, tem um espaço no nosso site onde você pode fazer esse registro, contar sobre essa experiência, e depois a gente vai subir nesse site uma lista ali de todo mundo que participou. Quem participou também ganha ali um card especial comemorativo, e também podem postar na internet, nas redes sociais, fotos, vídeos, enfim, marcar a rede que a gente está essa semana também numa outra frente ali, para compartilhar, divulgar e celebrar juntos, celebrarmos todos juntos essa grande semana, tá certo? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje assistindo essa experiência, e a gente se vê. A semana continua, termina amanhã, né? Amanhã é um dia bastante cheio, com bastante encontros. A gente se vê por aí. Beijão, obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Elaine. Tchau. Obrigada, Boa Juliane. noite. Obrigada, Tchau, tchau. Thaís. Tchau, tchau.